Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos começar aqui mais uma aula aqui de EDO de ordem superior. Na aula anterior a gente falou sobre o método das constantes a determinar, né? E na aula de hoje iremos falar sobre a variação dos parâmetros. Tanto o método das constantes a determinar como a variação dos parâmetros são métodos de soluções para equações diferenciais ordinárias de ordem superior, não homogêneas, mas ambas de coeficientes constantes. Como a gente comentou em aulas anteriores, as EDO de ordem superior, cada método ataca um grupo de equações específica e cada mexida na equação gera um método novo a ser resolvido. Então, a gente começou a atacar as EDOs homogêneas, ambas de coeficientes constantes, e em seguida a gente está finalizando agora a parte das não homogêneas, também de coeficientes constantes. Nós já vimos essa classificação em homogêneas, não homogêneas, coeficientes constantes e coeficientes variáveis. Falamos sobre o método das equações características, que resolve as homogêneas. Falamos um método na última aula sobre os coeficientes a determinar, né? Que é justamente o primeiro método que resolve uma equação não homogênea, também de coeficientes constantes. E para finalizar na aula de hoje, iremos tratar sobre o método da variação dos parâmetros. Então vamos entender o que significa esse método e em que ele é aplicado. Então vamos lá. O método da variação dos parâmetros, pessoal, nada mais é do que um mecanismo que a gente tem para encontrar a solução particular. Como eu falei nas aulas anteriores, uma EDO não homogêneas, ela vai ter a parte homogênea, que é associada, que a gente chama, e a parte da equação particular, que é a solução particular. Esse método, né, também é conhecido também pelo método da variação dos parâmetros ou método de Lagrange. Em que consiste esse método? Consiste no seguinte: dada a EDO, né, aí eu tenho uma EDO aqui não homogêneas, mas de coeficiente constante, e eu peço que o coeficiente da segunda derivada seja igual a 1, e eu tenho uma solução da homogênea associada, né? A solução da homogênea associada, a combinação dela que é C1y1 mais C2y2. Esse C1 e C2 são constantes. No método da variação dos parâmetros, como o próprio nome já diz, variação dos parâmetros, eu vou vou substituir essas constantes C1 e C2 por funções. Então, assim eu faço os parâmetros variar. E aí, com essa mexida, com essa mudança, eu vou obter a minha YP. Então, o método da variação dos parâmetros é justamente um mecanismo para você obter a solução particular. E pelo teorema da superposição, também já comentei aqui em aulas anteriores, a solução dessa EDO, né, não homogênea, será a combinação ou a soma da solução da homogênea associada mais a solução particular. Então, vejamos como é que eu encontro a solução particular para essa EDO usando esse mecanismo, que é o método da variação dos parâmetros. Então, eu vou tratar YH, né, como sendo a solução da homogênea associada, e na YH eu tenho as constantes C1 e C2. Estas serão substituídas, como eu já falei, por funções. A C1 eu vou chamar de a função U1 de x, e a constante C2 eu vou chamar de uma outra função U2 de x. Aí, supomos agora que uma função particular possa ser escrita agora em função da homogênea associada variando esse parâmetro, ou seja, então a minha solução particular, né, vai ser justamente a homogênea variando os parâmetros. Bom, agora falta identificar só esses parâmetros, quem é a função U1 de x, quem é o U2 de x. Feito isso, eu acho a minha solução particular. Como eu já tenho a minha solução homogênea associada, eu somo as duas e tenho uma solução geral, usando o teorema da superposição. Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? É pegar essa solução particular, derivar sob certas condições e substituir na equação. Então vejamos o que nós vamos obter. Se eu derivar aqui essa equação, né, derivar essa função, o que eu tenho? Eu tenho que a y'P, ou seja, a primeira derivada da y'P, como aqui é
a soma de dois produtos, eu uso a regra daqui do produto duas vezes. Então, vai ser, na primeira vez, derivada de U1 vezes Y1, mais U1 derivada de Y1, né, usando aqui a regra do produto. Deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A mesma coisa se faz nessa segunda parcela. Usa a regra do produto, eu tenho essa derivada. Agora, vejamos. O 1 e o 2 está substituindo constante. Então, a gente pode supor, sem perca de generalidade, que as somas com essas derivadas dessas funções, o 1 e o 2, sejam identicamente nulas. Então, a condição que a gente pode supor também para essa derivada. Ora, se eu supor isso, então essa parcela, juntamente com essa, se anula. Então, a derivada yp' vai ficar só o 1 y'1 mais o 2 y'2. Então, como segue? Então, aqui está aqui o 17, é justamente isso que eu falei. Derivando novamente, né, para substituir na equação. Então, usando a regra do produto novamente, deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. E aqui é a mesma coisa. Deriva a primeira, repete a segunda, mais a derivada da primeira, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Perdão. Muito bem. Daí, né, se eu substituir agora essas derivadas e a mudança que a gente está supondo que é a yp, né, que é a 15, se eu pegar aqui a 15, que é a minha yp, essas condições, eu substituir na equação, né, que é justamente a equação 14, né, que é a minha EDO de segunda ordem não homogênea e com coeficiente constante e o coeficiente da segunda derivada identicamente igual a 1. Então, substituindo todas essa derivada e a yp na equação 14, né, eu tenho a seguinte expressão. Aqui é a segunda derivada, está aqui ela, ó, a segunda derivada, e a primeira derivada, né, eu posso somar, tem essa parte que aparece agora, eu posso somar esse pedaço que vai aparecer duas vezes, a U2 y'. Então, né, duas vezes, perdão, por causa do 2 lá do... esse 2 aqui é justamente aqui da... Perdão, só para localizar de onde vem esse 2. Então, substituindo aqui na equação, eu vou ter aqui a segunda derivada, né? Aqui é porque eu organizei já os termos. Aqui é a segunda derivada, tem o linha 1, o 2'. Então, esse 2 aqui ficou aqui como se fosse um produto, mas não é produto não, é índice, viu? Aqui é o índice justamente da função y2, viu? Ele ficou aqui em cima, ficou estranho, mas aqui é índice, certo? Que é justamente toda a minha segunda derivada, porque o coeficiente dela é igual a 1. O coeficiente da primeira derivada é A1, substitui aqui, ó, a primeira derivada aqui, não tem problema. E o coeficiente da função y é o A2, por isso substituindo fica igual a isso. Resolvendo aqui a identidade de polinômio, pessoal, né? Resolvendo isso aqui, dependendo, estipulando também que a U1 e a U2, colocando em evidência, e eu tenho que a y1 e a y2 são solução, então essa parte aqui, ó, veja que essa parte aqui da y1 ser solução, essa parte aqui ela se anula, porque aqui está justamente a y1 substituída na minha equação original, que é justamente a equação 14. Então, a equação 14, se eu substituir a y1 nela, por a y1 ser solução da homogênea, essa parte aqui é igual a zero. A mesma coisa, a y2 também aqui é igual a zero. Então, esse aqui vai zerar, essa parte aqui também vai zerar, e vai ficar somente essa segunda parte, essas duas últimas parcelas aqui, ó, que é a derivada da U1 vezes a derivada da y1 mais a derivada da U2 vezes a derivada da y2 igual a g. Ora, agora eu tenho o seguinte sistema. Eu já tinha anteriormente uma condição sobre a derivada da azul acompanhado das funções y1 e y2 igual a zero. E agora eu achei, né, a derivada tanto da u como da y. Derivada da u1, derivada da y1, mais derivada da u2, derivada da y2 igual a g. Bom, assim eu chego no seguinte sistema. Bom, esse sistema aqui
é justamente o sistema que vai me dar condição para me achar quem é a função. Primeiro eu vou achar que é a derivada, né? Mas se eu tiver a derivada da função, eu tenho a própria função, basta integrar. Então, eu tenho duas incógnitas, que é a U1 e a U2, porque as funções y1 e y2 são conhecidas. Então, eu vou ter esse sistema com duas equações e duas incógnitas, e eu vou achar quem são as incógnitas, é a y'1 e a y'2. Achando essas funções, a y'1 e y'2, e integrando, eu tenho as funções u1 e u2, que é justamente quem eu quero encontrar. Porque se eu encontrar o 1 e o 2, né, se eu encontrar o 1 e o 2, voltando aqui aonde a gente substituiu a yp, né, que é variando os parâmetros da equação homogênea, eu tenho a minha solução particular. Encontrada a solução particular, eu tenho uma solução geral. Bom, isso aqui a gente já viu, é a construção para chegar nesse sistema. De modo geral, pessoal, quando a gente vai adotar esse método, a gente já vai direto aqui para esse sistema, né? Que esse sistema pega as derivadas da função dos parâmetros 1 e o 2, acompanhado das funções soluções da homogênea associada y1 e y2, na primeira igual a zero, e na segunda eu pego as derivadas tanto das funções parâmetro, que é o 1 e o 2, como das funções da solução da homogênea, que é y1 e y2. Então, na segunda equação é derivada e derivada, igual a g. Na primeira equação é derivada e função igual a zero. Então, eu posso também generalizar esse método para uma ordem maior. Se for uma ordem 3, aqui aparecer derivada, função, depois aparecer derivada, e depois derivada sempre a função o 1, o 2 e o 3 vai aparecer, se for dependendo da ordem, vai aparecer com a primeira derivada. E as funções y é que vai aumentando a ordem das derivadas, até uma ordem abaixo, né, da ordem da equação. Parecido com o Wronskiano. Bom, importante que vocês entenderem como a gente chegou nesse sistema. E é ele que vai ser crucial para a gente descobrir quem é o 1 e o 2. Certo, pessoal? Entendido? Então, repetindo. Em que consiste o método da variação dos parâmetros? Consiste em você pegar a solução da homogênea associada, variar esses parâmetros, ou seja, substituir esse parâmetro C1 e C2 por funções, né? Deriva quantas vezes for a ordem da equação, substitui aqui na equação, substituindo na equação, lembrando tanto a função y1 como y2 é a solução da homogênea associada. Portanto, substituído a y1 e a y2 na equação, isso é zero, isso zero. Então, eu cheguei aqui que a derivada da y1 vezes a derivada da u1 mais a derivada da y2 vezes a derivada da u2, isso é igual ao g. E eu já tinha anteriormente que a y1 vezes a derivada da u'1 mais a y2 vezes a derivada da u'2 é igual a zero. Pronto, aí eu cheguei no sistema. Resolvo o sistema, acho o 1 e o 2, volto lá na minha solução particular, achado já o 1 e o 2, substituo e eu tenho a solução particular. Ora, se eu já tinha a homogênea, achei agora a particular por meio da variação dos parâmetros, né, por meio da solução desse sistema. Portanto, eu teria agora a solução geral. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver dois exemplos aqui para fixar melhor o que a gente está trabalhando na aula de hoje. Então, vejamos. Vejamos o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui nesse exemplo, ó, eu tenho uma EDO de segunda ordem, o coeficiente da segunda derivada é igual a 1, portanto eu posso aplicar o método. E eu tenho aqui a função g, eu vejo que essa função g, se eu fosse fazer pelo método das constantes a determinar, ela ia dar trabalho porque lá eu não tenho um mecanismo para inversa, então talvez eu não conseguisse chegar aqui num padrão para essa particular. Então, o melhor método de fazer aqui é por meio da variação dos parâmetros. Para isso, eu preciso da homogênea associada. O que é a homogênea associada? Já falamos muito disso, é zerar essa parte e resolver essa equação por meio da substituição de y igual a e elevado a kx. Fazendo a substituição que eu acabei de falar, y igual a e elevado a kx,
chego nessa equação característica, cujas soluções são iguais. Veja que as soluções são iguais. Quando eu tenho uma solução igual, fica como? Fica uma y1 é ela mesma, né? E elevado a kx, só que o k é 1, fica e elevado a 1x, elevado a x. E a outra ficaria também, só que multiplicado por x. Então, ficaria a homogênea C1 é elevado a x e a mais C2x é elevado a x. Bom, a YP vai fazer o quê? Eu vou variar esses parâmetros. Então, variando os parâmetros, chamando de função o1 e o 2. Já substituindo aqui no meu sistema, né? O sistema pega derivada função, tá aqui a função. Depois, derivada função da função. Agora, na segunda linha, é derivada, derivada. Como aqui é exponencial, fica ela mesma. Derivada, derivada, mais derivada, derivada. Essa derivada que usa a regra do produto, deriva a primeira, repete a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Isso igual a função. Bom, essa aqui ficou legal, porque eu posso botar o elevado a x em evidência aqui, simplificar e resolver o sistema. Bom, resolvendo o sistema aqui, eu tenho que a derivada de u1 é igual a 1 e a derivada de u2 é igual a 1 sobre x. Bom, sabendo das derivadas é só integrar. Se eu integrar dos dois lados aqui, eu fico com a integral de u1, que é a própria função, é igual a integral de menos 1 na variável x, que é igual a menos x. Portanto, a função u1 é igual a menos x. E a função u2 também passa a integral aqui, fica a integral de 1 sobre x dx, que é o ln de x. Então, a função u2 é o ln de x. Substituindo aqui na minha yp, né, na variação aqui que eu fiz, eu vou ter que a yp é u1, que é menos x, vezes a y1, que é elevado a x, mais a u2, que é o ln de x, vezes a y2, que é x, é elevado a x. Portanto, essa aqui é a yp. Como eu já tinha a YH, a solução geral vai ser a YH mais a YP. Quem é YH? É C1 elevado a x mais C2x elevado a x. E a YP é menos x elevado a x mais x, posso até dizer assim, x ln de x vezes e elevado a x, não tem problema. O produto aqui é comutativo, certo? E aí eu posso também substituir aqui, botar em evidência e chegar numa expressão aqui mais simplificada. Muito bem, então vamos lá. Outros exemplos que a gente pode encontrar que daria um trabalhão para resolver pelo método das constantes a determinar seria trigonométricas não simples. As trigonométricas simples, como seno e cosseno, a gente viu que basta fazer a combinação de senos e cosseno para particular e derivar e substituir na equação que eu chego na solução YP, solução particular. Agora, se for secante, tangente, cossecante, cotangente, que são funções inversas, novamente, são funções inversas do seno e do cosseno, eu tenho que usar também a variação dos parâmetros. Então, o que eu faço? Acho a homogênea associada, novamente aqui, ó, a constante na segunda derivada é igual a 1, por isso eu posso usar o método da variação dos parâmetros. Fazendo a homogênea associada, eu chego numa equação característica que tem soluções complexas. As soluções seno complexa, a solução não homogênea associada é uma combinação de senos e cossenos, a gente já viu isso. Utilizando aqui o método da variação dos parâmetros, né, fazendo variar esses dois parâmetros, eu chego nessa seguinte solução aqui, que é candidata a YP. Resolvendo aqui o sistema, né, eu chego aqui que o sistema vai ficar derivada da U1, da U2, vezes as funções y1 e y2, está aqui. E sua derivada aqui na segunda linha, repete. A derivada do cosseno é menos o seno, por isso ficou menos aqui, e a derivada do seno é cosseno. Bom, aqui eu vou resolver o sistema, você pode resolver o sistema de qualquer maneira, eu vou resolver pela regra de Klein, ou método de Klein. O que consiste esse método? Pego o determinante aqui dos coeficientes, os coeficientes é cosseno, seno na primeira linha, e menos seno, cosseno na segunda linha. Esse determinante, se você fizer as contas, ele dá justamente igual a 1. Aí você
pega aqui na primeira coluna, eu tenho y1, substitui pelos termos aqui do segundo membro, né? E eu tenho justamente aqui o linhão 1, né? Que vai ficar o seno de x, tangente de x, né? Que justamente seria esse aqui dividido pelo determinante do sistema. O determinante do sistema deu 1, então por isso que a linha 1 vai ficar justamente igual a isso. E a linha 2 vai ficar igual a seno de x, né, somente, se você fizer o sistema. Novamente, como é que eu faço o sistema aqui? Pela regra de Klein. Eu pego aqui na lugar da 2 aqui, os coeficientes dela, eu substituo pelos termos aqui independentes. Foi o que eu fiz aqui. Na anterior, substituí os termos da U1. Por isso que eu achei aqui quem é a... Claro, isso aqui, né, usando a regra de Klein, isso aqui seria dividido ainda pelo determinante do sistema. Como deu 1, a linha 1 vai ficar simplesmente seno de, menos seno de x tangente de x, cuja integral disso aqui, calculando a integral, é seno de x menos o ln da secante mais tangente. Então, preciso saber dessa regra, é importante. E a linha 2 vai ficar simplesmente o seno, que se eu passar a integral dá menos cosseno. Bom, então achei a U2 e achei a U1. Portanto, substituindo aqui na equação, eu tenho, né, aqui a U1 e a U2. Substituindo na equação, eu tenho que a U1, substituindo na equação, a U2 também eu achei, vai ficar só menos cosseno. Substituindo aqui na equação, tem a YP. Ora, tendo a YP, aqui é a forma simplificada, eu substituo, a solução geral é a YH mais a YP. Portanto, está aqui a minha solução geral. Então, gente, é isso. Veja que não é difícil o método da variação dos parâmetros. De forma geral, o que eu faço? Resolvo a homogênea associada, acho que as constantes C1 e C2, faço essas constantes variar, por isso que é método da variação dos parâmetros, chamo ela de funções. Essa mudança vai me dar a YP, basta achar quem são essas funções que eu estou chamando as constantes C1 e C2, por meio do sistema, né? O sistema é derivada da U, sempre é derivada das funções que eu estou variando. Então, é derivada da U1, derivada da U2, acompanhada das funções y1 e y2, igual a zero. Depois, na outra, é derivada da U1, derivada da U2, acompanhada da derivada da y1, da derivada da y2, igual à função do segundo membro, no caso aqui a tangente. Resolve o sistema, acha o 1 e o 2, substitui aqui, acha a YP, e a solução geral é a homogênea mais a YP. Portanto, gente, é isso. Na aula anterior eu tinha deixado esse exercício. Esse exercício aqui pedi para vocês fazerem pelo método dos coeficientes a determinar. Agora eu deixo o mesmo exercício, porém eu quero que vocês façam pelo método da variação dos parâmetros. Inclusive esse aqui com a secante, que aparece aqui embaixo. E esse aqui também vocês vão testar, que a menos de o que pode mudar as constantes, mas a solução é a mesma. Então vocês podem fazer tanto pelo método das constantes a determinar, como pelo método da variação dos parâmetros. Bom, alguns deles é mais fácil pelo método das constantes a determinar, porque a função do segundo membro é bem simples. Agora, quando a função do segundo membro é mais complicada, aí o ideal é usar o método da variação dos parâmetros. Bom, então, professor, significa dizer que o método anterior ele é mais eficiente para funções simples. Exatamente. Agora, para funções inversas, funções compostas, mais bem elaboradas, o método da variação dos parâmetros é ideal para atacar essas equações. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse novo método. Por aqui a gente encerra os métodos das equações de coeficientes constantes e na próxima aula a gente vai iniciar já as de coeficientes variáveis, algumas delas.